Boa noite, estamos entrando na hora aqui pela TV Max, canal 25, HD canal 525, pelo YouTube, pelo Instagram e pela todas as redes sociais. E todas as quartas-feiras, à meia-noite, a reprise aqui do nosso Deles e Dela. Eu gostaria de agradecer ao nosso público, que há 31 anos vem nos prestigiando com o nosso programa Deles e Delas, e agora aqui na TV Max. É um prazer muito grande e obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo apoio que tem nos dado durante esse tempo todo. Boa noite, Letícia. Tudo Boa noite, bem? Leleco. Como é que foi a semana? Tudo foi bem? Certo. Tudo Graças certo. a Deus, entendeu? Hoje nós temos um tema muito importante aí, uma pessoa muito importante que nós vamos conversar, entendeu? Porque o Rio foi deixado às traças aí pelo ex-prefeito, acabou com o Rio de Janeiro, e o nosso prefeito Eduardo Paes agora tem a grande missão de reconstruir a nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, entendeu? E para isso ele nomeou a pessoa mais certa, mais competente que é o do quadro dele, que é o nosso querido. Ele já foi secretário, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, já foi mil coisas, entendeu? Tem um currículo grande. Super bem preparado, ele está fazendo uma PEC aí maravilhosa aí para ajudar o estado do Rio de Janeiro e outros estados, e ele vai contar tudo isso para a gente já já. Boa noite, Pedro Paulo, secretário de Fazenda do município da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar recebendo aqui hoje no Deles e Dela. Olha, boa noite, Leleco. Boa noite, Letícia. Boa noite, secretário. Prazer estar sendo entrevistado por você, é a primeira vez. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Queria mandar um abraço a todos que nos assistem pela TV Max e é sempre muito bom estar no Deles e Delas. Quero mandar um beijo aqui especial para minha amiga querida Maninha Barbosa, esposa do Leleco e toda a sua família, e obrigado pela oportunidade de novo, Leleco. E para Tatiana, isso aí, sua prole aí também, né? Nós estamos com a prole grande agora, né? Nós estamos com a prole grande agora aí, graças a Deus, com muita saúde nesses tempos que nós estamos passando, graças a Deus nós estamos, o importante agora é ter saúde. Exatamente. Entendeu? E no final do programa nós preparamos, ô Pedro, um clipe maravilhoso, cantando aquela música do Barry White sobre o Rio de Janeiro, com as imagens sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, um clipe maravilhoso sobre o Rio de Janeiro no final do programa. Roda um pedacinho aí e voltamos já já, ok? Bom, então, ou seja, no final do programa, esse clipe maravilhoso aí do Barry White sobre a cidade do Rio de Janeiro, que vai voltar a ser realmente a grande cidade que nós sempre tivemos, junto com o prefeito Eduardo Paes, o Pedro Paulo, o Guilherme, que esteve aqui semana passada, agora na Secretaria de Esporte, entendeu? Então vamos torcer que tudo vai dar certo com essa equipe maravilhosa que ele tem à frente aí. Para a gente ter o nosso Rio de volta, né? É isso aí. Bom, então vamos a um breve intervalo, secretário, e voltamos já já com o nosso secretário municipal de Fazenda aqui da cidade maravilhosa, Pedro Paulo, aqui hoje no Deles e Delas. Até já. Roda aí, meu filho. Vamos rodar. Obrigado. Roda e avisa. Roda e avisa. A CNC está completando 75 anos. E sabe por que esta data deve ser comemorada? Porque o nosso trabalho ajuda você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo. Porque criamos o SESC e o SENAC e atuamos no Congresso em defesa do sistema comércio. Porque promovemos ações para diminuir os impactos da pandemia, protegendo empregos e empresários. Porque esse é o nosso compromisso com o país. CNC, há 75 anos, junto com você pelo Brasil. A Alerj continua protegendo você. Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia. A lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância.
O Deles e Delas dessa noite está de volta. Hoje o nosso entrevistado é o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo. Pedro Paulo, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa e conta pra gente como é que está sendo assumir essa Secretaria de Fazenda em meio a essa dificuldade toda financeira que vive o Rio de Janeiro. Que principalmente o nosso ex-prefeito deixou para a gente. Ele deixou para eles, principalmente, né, administrar. Olha, Letícia, obrigado pela sua pergunta. Realmente não é uma situação fácil, ao contrário. Do ponto de vista das finanças públicas, caótica a situação. Você imagina, durante o ano de 2021, nós temos que assumir compromissos com 3 folhas de pagamento a mais. Deixadas de 2020, Rio, né? Que foi deixada da administração passada. O 13º, que nós anunciamos essa semana o calendário de quitação desses valores de 2020. O salário de dezembro, que não foi pago com recurso de 2020, sim com recurso dos impostos dos cariocas esse ano. E hoje, o Fundo de Previdência, a Previdência Municipal, está demandando basicamente recursos que equivalem a uma folha de pagamento, cerca de R$1 bilhão para poder quitar aposentados e pensionistas no seu fundo. Então, assim, é uma situação. Fora isso, fornecedores que não receberam dos serviços prestados, entregas de insumos. Então, toda essa dificuldade, ainda no momento de pandemia, né? Nós não temos o lockdown, mas os efeitos na arrecadação ainda são muito significativos. Uma cidade que empobreceu, uma cidade que perdeu empregos, uma cidade onde quase 2 milhões de cariocas não estão recebendo o auxílio emergencial há 2 meses, os R$300 que recebiam, e isso tem um impacto grande. Nós temos aqui na cidade quase 1 milhão de pessoas que não conseguem ter R$250 de renda por mês. Então é uma situação de extrema pobreza grave que está aumentando na cidade do Rio de Janeiro. Então todo esse desafio que a gente tem, uma cidade que está empobrecida, uma cidade que está com as suas finanças absolutamente destruídas e que impede a prefeitura, por exemplo, de ser um agente importante na retomada econômica dessa cidade, implementando política. Por exemplo, hoje você tem no Brasil mais de 20 cidades que já implementaram, por exemplo, um auxílio emergencial substitutivo ao que o governo federal interrompeu no ano passado. Então, esse é o pano de fundo que nós recebemos à administração. Fora serviços públicos básicos que vinham funcionando no Rio de Janeiro e que, de certo modo, estão quase entrando em colapso. BRT, VLT, esses enormes passivos, o sistema de saúde, no meio da pandemia também, que foi quase que uma máquina genocida que nós tivemos no ano de 2020. Então, esse é um pouco o retrato que nós recebemos de uma cidade que foi deixada de lado, mal administrada, tratada com profunda incompetência pelo último prefeito. Mas isso não tira a nossa disposição. Nem vamos ficar, Letícia, fazendo igual o outro prefeito fez, de ficar botando a culpa no passado. O prefeito Eduardo Paes tem absoluta consciência, e nós também, de que a eleição dele foi justamente para corrigir esses problemas. Então, cabe sim, como dever de transparência, nós informamos a situação que nós recebemos. Mas não vamos ficar botando a culpa no passado, porque o que o carioca espera da gente é rapidamente colocar as coisas no eixo e começar a apontar as soluções para uma nova cidade que é a esperança de todos. Além disso tudo, também a gente vê o número de moradores de rua que aumentou, né? Famílias e famílias nas ruas. É muito difícil, né? Letícia, você imagina uma cidade... O Rio de Janeiro tinha algo em torno de 3 mil moradores em população em situação de rua. Hoje, os números que se tem, a Secretaria de Assistência Social está refazendo esse censo de população de rua, mas os números já apontam em torno de 17 mil pessoas em situação de rua. Você imagina uma cidade que tem uma capacidade de abrigamento diário, né, com os abrigos, com esses pontos
de atenção à população em situação de rua, com cerca de 1.500 pessoas dia. Então, olha, isso são os números, mas eu não preciso nem dizer os números, isso está olho visto. Olho visto, exatamente. Se você andar no centro da cidade, se você andar na Zona Sul, em qualquer parte da cidade... Qualquer parte, nenhuma se salva, né? É incrível. Imagina, se a gente está vendo isso na Zona Sul e no centro, imagina na Zona Norte, na Zona Oeste. Então, isso tudo é um resultado de uma cidade que ficou mais pobre e que o poder público perdeu capacidade de dar solução, ou no mínimo mitigar esses problemas que a gente vem vivendo da economia. Ô, secretário, o que você achou desse novo desafio que o prefeito deu para você? Você sempre foi muito ligado a ele, foi chefe da Casa Civil durante muito tempo e agora, como secretário de Fazenda, você está com esses problemas todos para resolver. Como é que você encarou essa nova missão que o prefeito Eduardo Paes lhe concedeu, seu secretário de Fazenda, para resolver esses problemas todos que você acabou de relatar aí? Você tem muitas coisas da cabeça, muitos projetos, é uma pessoa muito capaz, muito inteligente, entende? O que você tem tem uma cartinha na manga aí para resolver esses problemas aí, entendeu? Olha, Leleco, primeiro que você acertou o termo, isso não é um trabalho, isso é missão. Missão, não. Então, recuperar as finanças. Não é uma tarefa simples, né? Eu falei aqui um pouco dos passivos que foram deixados, o caixa zerado, mas a gente tem trabalhado aí já desde a eleição do prefeito, desde a transição, com metas muito claras para poder recuperar as finanças da cidade. Por exemplo, a primeira delas é recuperar o caixa da prefeitura que foi destruído, né? Em segundo lugar, dar conta desses passivos que foram deixados, em especial do servidor público. Progressivamente, nós recuperarmos aquilo que a gente chama de rating, né, que é a avaliação, o olhar de agências internacionais e do governo federal quanto à capacidade da cidade de pagamento. Sabe o que isso significa na prática? Receber, poder ter financiamento para investimentos em infraestrutura. Uma outra meta é cumprir regra fiscal. O país tem regra fiscal, lei de responsabilidade fiscal, tem regra de ouro, tem teto de gasto, tem uma série de regras fiscais que são para ser cumpridas e foram todas elas descumpridas na última administração. Então tem um conjunto de metas, vários projetos nós estamos tirando da manga, como você falou, com duas frentes que são básicas: reduzir despesa, e aí vem redução de cargo em comissão, redução de encargos, redução de custeio dos contratos, tem um conjunto de medidas de redução de despesa e medidas para aumentar a receita, porque não adianta só você reduzir despesa, porque você acaba também retirando recursos da economia, então você precisa aumentar a receita, rever incentivos fiscais, nós estamos buscando recursos onde tem, vendendo terrenos da prefeitura, em Brasília direto para trazer recursos, então tem um conjunto enorme de medidas de despesa e receita para que a gente possa botar a casa em ordem e poupar para poder investir de maneira responsável no Rio de Janeiro, que é essa recuperação. Mas pelo menos o TCT, em pouco menos de um mês de trabalho, você já teve uma boa notícia, que foi a arrecadação do IPTU. Por exemplo, foi de 1 bilhão e 900, e superou totalmente a expectativa. Isso já foi suficiente para dar uma melhorada no vermelho, sair um pouco do vermelho, Pedro? O problema do IPTU, entendeu? Essa boa notícia que você teve aí já com o IPTU foi bom para vocês? Sem dúvida, Leleco. O monitoramento que nós fazemos aqui dessas receitas, que são receitas dos tributos que nós cobramos aqui na cidade, em especial o IPTU, o ISS e o ITBI, o IPTU por conta da cota única, que muitos dos contribuintes cariocas pagaram antecipadamente. A gente deu aquele desconto generoso de 7%, a poupança hoje está rendendo 1,4%, então quem podia, né, que tinha aquele dinheirinho guardado, virou um bom negócio. Então, assim, esses incentivos que nós demos, colocar disponível online, então isso, todas as mensagens que o próprio prefeito passou, que eu tenho passado também, fazendo esse apelo para quem tiver possibilidade de antecipar o pagamento, surtiram os efeitos esperados. Isso
de alguma forma, já foi uma boa notícia nesses 2 meses. Mas esse trabalho é todo dia. Não basta só com uma boa notícia, a gente já... Tem que ter várias, tem que ter várias. Isso, a gente tem que trabalhar nessas 2 frentes, aumentar a receita, reduzir despesa, né? Claro. Todo dia, todo momento, para que a gente possa, aos poucos, retomar o controle das finanças na cidade. Eu tenho certeza, com a capacidade de você, da sua equipe toda, o pessoal que está em volta do prefeito nomeou o seu secretário, eu tenho certeza que dentro de pouco tempo nós vamos voltar a ser a nossa cidade dos nossos sonhos, entendeu? Que sempre foi a cidade maravilhosa, não é isso, Letícia? Secretário, essa semana você fez um bate-volta em Brasília, a Câmara dos Deputados, para apresentar emendas parlamentares ao orçamento da União. Conta pra gente como é que foi isso. Letícia, hoje, assim, é uma pena que a cidade do Rio de Janeiro não tenha mais a capacidade que tinha de andar com as próprias pernas. Esse movimento, por exemplo, de buscar emendas parlamentares, não que a gente dispense recursos, qualquer recurso é bem-vindo, mas não era algo tão importante quanto é hoje, porque a prefeitura era organizada, tinha recursos em caixa. Hoje nós dependemos muito das decisões de Brasília. Estamos precisando, né? No orçamento da União para trazer recursos, e aí esse trabalho das emendas parlamentares, da emenda de bancada, até mesmo da realocação na discussão do orçamento na União, seja, por exemplo, aquele dia a dia ali com ministros da cidade, desenvolvimento regional, para que a gente possa trazer mais recursos para a cidade. Então, esse movimento que eu fiz, porque nós estamos no período de votação do orçamento e da apresentação das emendas dos parlamentares. Cada parlamentar tem direito a fazer 16 milhões das suas emendas individuais, mais 5 milhões das suas emendas de bancada. Imagina um conjunto de 42 deputados, a possibilidade que se tem de trazer recursos novos. Né? Então, esse é um trabalho que a gente não pode dispensar. Não se dispensa 20 milhões. De jeito nenhum. Ou alguns outros milhões aqui na situação que a gente está de caixa muito baixo. Mas esses recursos que os deputados trazem de Brasília vão direto para vocês ficam com vocês, vão à parte? Como é que vocês organizaram isso? Depende isso depende das escolhas que cada deputado faz. Isso tem um grau de discricionalidade por parte dos deputados. A exigência, a obrigatoriedade é que metade deles seja para a saúde. Repetindo, vou dar um exemplo. Eu tenho 16 milhões de emendas individuais e 5 de bancada. Então, falando de 21 milhões. Metade desses 21 milhões tem que ser obrigatoriamente para a saúde. Pode ser todos eles para a área da saúde, mas a metade tem que ser para a saúde. Agora, existe uma decisão se vai colocar na cidade do Rio, na prefeitura do Rio, se vai colocar em outras cidades, se vai colocar numa autarquia federal, por exemplo. Então, esse é o trabalho que nós fazemos para que sensibilizar os deputados dos desafios da cidade para que eles façam a decisão de colocar esses recursos na cidade do Rio de Janeiro. Então, todo esse trabalho com cada um dos parlamentares, senadores, para que a gente aumente o quinhão da cidade do Rio. Estamos precisando mesmo, né? Bastante. Bastante, né? Por exemplo, na área de saúde, Leleco, a gente está entrando... ainda seguindo o calendário de vacinação, para você mobilizar toda a rede pública para vacinar as pessoas agora, as pessoas mais idosas, seguir o calendário por idade, a gente precisa estar com todos os nossos postos de saúde em operação, o salário dos profissionais de saúde, tem todo um equipamento de refrigeração necessário, de ar-condicionado, luvas, seringas. Então isso gera custos adicionais e que essas emendas são muito importantes, bem-vindas, para complementar esse trabalho da nossa equipe de saúde. E vocês voltaram a vacinar. Vocês tinham parado, tinha acabado a vacina, e essa semana que passou, vocês voltaram a vacinar para a nossa população, não é isso? Teve uma interrupção no fluxo de disponibilização dos imunizantes, isso já foi retomado, e a Prefeitura, inclusive, buscou antecipar o calendário, não atrasar o calendário de vacinação por conta dessa interrupção do fornecimento das vacinas.
É isso aí. Você tem conversado com o Legislativo e o prefeito tem falado em nome do regime fiscal, da reforma tributária, a mudança na Previdência. O que vem aí pela frente, o secretário? No primeiro dia do novo mandato do prefeito Eduardo Paes, nós já largamos de maneira intensa, né? Publicamos 74 decretos, já reorganizando as finanças da cidade, com uma série de medidas. E dessas medidas, das 74, 44 foram de fazenda. Então a gente já largou com muita decisão, que eram decisões da própria caneta do prefeito. E aí isso se materializa nos decretos que a gente chama. Agora tem medidas que são medidas que a gente precisa da Câmara Municipal, são medidas que ficam de legado para o Rio de Janeiro, independente do prefeito. Então, essas medidas se dividem em 3 na área de fazenda. A primeira delas é um novo regime fiscal. Eu chamo a lei para a gente nunca mais ter um Crivella de novo destruindo as finanças do Rio de Janeiro. Tem uma série de obrigações que ficam, elas ficam amarradas numa legislação e que impedem que um prefeito inábil, incompetente, destrua, por exemplo, as contas da cidade. Você tem uma outra medida importante: a gente precisa fazer um ajuste no sistema de previdência da cidade do Rio de Janeiro. A previdência hoje é deficitária na sua folha de pagamento e deficitária quando se projeta o futuro, e nós precisamos modernizar o sistema tributário, aquilo que são tributos cobrados pela prefeitura, ITBI, IPTU, ISS em especial. Então tem medidas também que vão facilitar muito as pessoas que estão devendo impostos para a prefeitura, para que possa facilitar o pagamento, colocar em dia a vida de empresas e pessoas que devem ao fisco municipal. Isso é muito bem-vindo, principalmente nesse momento que a grana está curta, seja das pessoas, seja da prefeitura, para que a gente possa fazer o dinheiro girar, a prefeitura arrecadar e as pessoas terem a sua vida regularizada. Então são esses 3 pacotes que nós estamos mandando para a Câmara, para que possa contribuir um pouco com a cidade do ponto de vista fiscal. Tem que pedir os nossos comerciais, mas antes tem que dar um recadinho da nossa Confederação Nacional do Comércio, a CNC. O Sesc Cultura convida. Volta ao ar com 10 amostras temáticas, reunindo o melhor da sua programação, lançada em agosto de 2020 para incentivar o setor cultural muito afetado pela pandemia. A plataforma traz apresentações de teatro, música, oficina e entre outros. É só conferir aí no site www.sesc.com.br/convida. Isso é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio, da CNC, do nosso querido lá amigo, Dr. José Roberto Trados, ok? Vamos ajudar aí, conferir para melhorar isso tudo aí, que tudo uma coisa puxa a outra, ok? Vamos a um rápido intervalo, lembrando que no final temos um clipe maravilhoso sobre a nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, na voz do Barry White, naquela música que fez grande sucesso, Rio de Janeiro. Hoje com a gente aqui o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, hoje aqui no Deles Dela, pela TV Max. Até já. Roda aí, meu filho. Vamos lá, vamos rodar. Roda aí. A CNC está completando 75 anos. E sabe por que esta data deve ser comemorada? Porque o nosso trabalho ajuda você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo. Porque criamos o SESC e o SENAC e atuamos no Congresso em defesa do sistema comércio. Porque promovemos ações para diminuir os impactos da pandemia, protegendo empregos e empresários. Porque esse é o nosso compromisso com o país. CNC, há 75 anos, junto com você pelo Brasil. A Alerj continua protegendo você. Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia. A lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. O Deles e Delas dessa noite está de volta com o secretário municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, Pedro Paulo.
Pedro Paulo, e a tarifa da linha amarela? Vocês vão conseguir reduzir? Como é que está essa novela aí da linha amarela? Bom, Letícia, isso tem um enorme passivo judicial, né? São pelo menos umas 10, 11 ações que discutem essa questão da linha amarela. O prefeito tem tratado isso como uma absoluta prioridade, já anunciou o início do processo na verdade é um processo de transição. Eu não gosto muito, nem gosto dessa palavra encampação, eu acho que ela dá um sinal ruim para os agentes econômicos, para o mercado, quando a gente precisa de segurança jurídica, que os negócios sejam feitos na cidade sejam cumpridos, né? Os contratos que são assinados entre poder público e iniciativa privada, mas dada a situação que está e a incapacidade de se construir um acordo, durante um determinado período a prefeitura vai fazer uma operação padrão de manutenção da linha amarela, mas é um período de transição até uma nova licitação de um operador para aquela via pública. É importante dizer que a linha amarela é uma via muito cara de se manter. Muito. Os túneis, o custo de manutenção, para se ter uma ideia, para se ter um padrão adequado de manutenção da linha amarela, aqueles túneis que lá existem, só o orçamento de toda a Secretaria de Conservação da cidade não seria suficiente para manter um padrão adequado daquela sequência de túneis que nós temos na linha amarela. Então, a ideia é essa: durante esse período a Prefeitura vai fazer uma operação básica, né, necessária, suficiente, para esse período, até que a nova licitação esteja pronta, e aí essa nova licitação com um preço de pedágio muito mais adequado à realidade, muito mais baixo para o carioca, e seguir a partir daí uma vida nova, uma nova via com um valor bem mais adequado à realidade da quantidade de carros que passam na via, etc, etc. E ali foi um absurdo essa decisão desse ex-prefeito que deixou a cidade aí dessa maneira que está, por tomar uma atitude daquela, não cobrar nada. E é uma linha tão maravilhosa, é o que ele falou, a manutenção daquilo deve ser muito caro. Você manter aqueles túneis, os carros de manutenção, para dar apoio aos carros que enguiçam lá, você imagina. Tem uma questão, Leleco, assim, discutir valor de pedágio, se está alto, se está baixo, isso natural num contrato de concessão. Isso faz parte, né? Claro. Agora a questão e todos nós concordamos que o valor estava muito alto, estava excessivo. Nesse ponto, até concordamos com a última administração. Agora, a questão é a forma. Quando você faz isso com aquela brutalidade que foi feita, derrubar a guarita, achar que vai tomar de assalto, né, um contrato de concessão com a iniciativa privada, e a cidade, quando nesse momento de finanças bastante delicadas, querer, por exemplo, fazer uma concessão de serviços públicos aqui, trazer a iniciativa privada para investir, você não consegue, porque os atores privados acham que na cidade do Rio de Janeiro um contrato celebrado não é um contrato cumprido. Então, o efeito reputacional para a cidade foi desastroso. E todo esse esforço que nós estamos fazendo para recuperar essa imagem que o Rio sempre teve. É importante, né? É muito importante isso. Que concessões que são feitas são cumpridas, o que não impede se rediscutir. Por exemplo, Leleco, eu estou aqui conduzindo, liderando toda a rediscussão do contrato de concessão do VLT. Está desequilibrado, o valor está ali, o valor ainda é um valor alto. A gente quer discutir uma série de questões em relação ao VLT, mas não vamos tomar de assalto o VLT do agente privado, porque o resultado é muito pior do que se imagina. Fazer isso com a única coisa que não se pode fazer isso é com demagogia, com a política à frente, com a politicagem à frente daquilo que é a realidade, do que é adequado, porque nessa história quem sai perdendo é a população. Por exemplo, no caso da linha amarela, uma incapação feita sem negociar, sem responsabilidade, você vai acumulando, por exemplo, uma dívida enorme para a cidade, que alguém paga. Se não pagarmos nós, pagarão os nossos filhos, os nossos netos, porque em algum momento vai ser cobrado, muitas vezes, uma ação dessa irresponsável. Porque a manutenção tem que ser feita.
E aí, de onde é que vem esse dinheiro? Eles vão correr da maneira que foi feito o prefeito lá, quebrar tudo daquela maneira grosseira Aquelas que ele cenas, fez, entendeu? Para fazer uma média, não sei com Com a quem, população. com a população. Claro. Entendeu? Aquilo foi um absurdo tão grande, porra, entendeu? E nem é o que você falou, não pode ser nem mais caro nem mais barato. É conversando que se entende, entendeu? Uma boa conversa se chega a um denominador comum e satisfaz a todos, ao lado de vocês e ao lado lá que não pode ficar aquilo abandonado, que isso aqui daqui a pouco está abandonado. Se você não tiver manutenção ali naquela linha amarela, daqui a pouco está tudo, tem buraco no chão, o asfalto, é lâmpada queimada, é carro quebrado que não tem assistência. Agora, entendeu? Leleco, a gente falou aqui sobre questão de finanças e tal, problemas da gestão, mas talvez um dos pontos mais graves que nós vemos aqui da administração do ex-prefeito, do Crivella, não é só a irresponsabilidade com as finanças, é a incapacidade de tomada de decisão. Por exemplo, esse problema de judicialização, você está vendo na linha amarela, você está vendo no BRT, você está vendo no sistema de ônibus, você está vendo no VLT, qualquer que seja algum tipo de relação do poder público com a iniciativa privada, isso está de alguma forma judicializado. Não se decidia e aí empurrava com a barriga esses problemas, então tudo está com problema. O Rio Centro está com problema, então a Marina da Glória está com esse problema, então assim, é um trabalho adicional que, como se não bastasse todos os outros que ainda nós tem mais também desatar esses nós, entendeu, que foram para a justiça, porque não se tinha capacidade de interlocução, de tomada de decisão. Tudo bem, eu sou contra o BRT, então acaba com o BRT e faz um outro modelo. Eu não gosto de organização social na saúde, então acaba com a organização social. Apresenta um projeto. Um novo modelo. Novo modelo. Então, ficava sempre no meio. Eu não gosto disso, vou para esse caminho, mas não se ajeita o caminho que se decide, então isso vão se acumulando dívidas, vão se acumulando passivos judiciais. Então, todo o trabalho que nós estamos fazendo agora é de organizar esses grandes problemas que foram gerados da última administração, exatamente por essa falta de decisão. A dona Maninha chegou aqui agora, dona Maninha, entendeu? Mandou um beijo para você, dona Maninha. Um beijo para você. Entendeu? Mandou um beijo para você. Está mandando um beijo para a Tatiana e a prole dele agora. Chegou aqui para assistir, para assistir aqui, entende? Eu acho que isso foi essa decisão do ex-prefeito, eu acho que foi para atingir vocês. Vocês criaram tantas coisas fantásticas de melhoria da cidade do Rio de Janeiro, que você citou, por exemplo, aí vários projetos que vocês criaram aqui na cidade do Rio de Janeiro para melhoramento. Isso só pode ter sido para atingir vocês aí indiretamente, politicamente, entendeu? Para acabar com tudo que vocês fizeram de bom para a cidade do Rio de Janeiro, acabar com isso. A minha maneira de pensar foi essa. Você não concorda, não, Pedro? Claro, isso é uma coisa meio de baixa autoestima, né? Quando você acredita que cuidar bem da clínica da família é encher a bola do prefeito anterior, você continuar cuidando das escolas do amanhã, que são as escolas que levam o ensino integral, encher a bola do anterior. Quando o BRT, só porque não foi criado pela sua administração, se funcionar bem, eu vou encher a bola do outro. Isso não tem nada demais. Por exemplo, quando nós assumimos a prefeitura à época, a gente não estava nem muito bem, por exemplo, com o César Maia, que hoje está no nosso partido, estamos juntos, e nós não deixamos de cuidar da cidade da música, hoje cidade das artes, entendeu? Porque foi feito pela última administração. Então, assim, eu acho que isso é parte um pouco de baixa autoestima, e quem perde é o carioca, quem perde é o cidadão, porque ficou provado que não cuidar desses equipamentos, desses serviços que foram criados na nossa administração, quanto que prejudica um BRT não funcionando hoje para aquele povo trabalhador que precisa acordar cedo, dormir tarde, se deslocar para o seu trabalho, quanto que nos foi caro durante a pandemia não ter, por exemplo, as clínicas da família funcionando de forma adequada, buscando pacientes nas suas casas, testando a população. Então, o preço disso, em algum momento, é sempre cobrado, Leleco. Então, acho que isso é parte um pouco dessa incapacidade
de uma administração para outra, você manter aquilo de bom que foi feito, preservar o espírito republicano que a gente tem que ter de olhar para frente. É verdade. Não, e a gente tem um exemplo muito grande, que o Canecão, da maneira que foi feito, da maneira que eles acabaram com o Canecão, vai ver, está lá, entendeu? Caindo aos pedaços, a faculdade ficou de fazer, e está lá jogado fora. Tá certo que o Mário não pagava os impostos, é o que nós estávamos falando. Uma boa conversa, a gente se entende, mas não deixar da maneira que está lá o Canecão fazer o que eles fizeram e ficou dessa maneira. Perdeu. Mas se a gente não quiser falar só do Canecão, a gente fala do Imperator também. Imperator, pô. Que nós recuperamos. Entendeu? Você recuperar o Imperator é o maior sucesso lá. Não, a gente assumiu do Estado, pelo Estado, trouxemos para a Prefeitura, recuperamos todo aquele espaço incrível para a Zona Norte, para o Meia. Eu sei, pô. E a Prefeitura anterior fechou. Eu frequentei muito o Imperator, que morei ali perto, aquilo era uma beleza, aquilo era um espetáculo. Vocês recuperaram aquilo, pô, virou um centro cultural espetacular, com vários shows, fez uma abertura para todos esses artistas aí que não tem chance, às vezes, de aparecer, o Imperator está lá, aberto para todos eles. A gente precisa do estímulo à cultura, quanto mais coisa, melhor. Secretário, essa volta às aulas das escolas municipais, também o custo de vocês deve estar sendo muito maior agora por causa das exigências sanitárias, né? Claro, não há dúvida, porque cumprir os protocolos... Exatamente, gastos com álcool gel... Distanciamento, mas Letícia, isso está sendo feito com absoluta responsabilidade pelo secretário atual de Educação, o secretário Renan Ferreirinha, progressivamente, voltando às aulas presenciais. A gente já tem cerca de 50 escolas que estão retomando as suas atividades normais, a partir das crianças que são mais novas, respeitando o distanciamento, todo o aparato necessário, máscaras, álcool gel, enfim. Isso é parte desse planejamento que foi feito já desde a transição, para que nós pudéssemos chegar ao momento de hoje, essa retomada com segurança das aulas nas escolas municipais. Mas é um custo maior também, né? Tudo é custo, né? Tudo é custo. Para ter as exigências sanitárias, máscara, álcool gel, tudo sai mais caro, né? Alimentação, essas coisas todas, né? Tudo gera custo. Não, Letícia, quando você estiver no momento já com todas as escolas em atividade, sim, será o custo mais alto. Hoje ele é menos... Porque ainda não foram caro, porque ainda essa retomada está sendo progressiva. Mas é claro que o planejamento já começa a olhar para o futuro, né, no que a gente chama de novo normal, de como serão os custos, né, de se manter ainda um funcionamento com as bases de hoje. O que a gente espera é que com a vacinação, né, esses protocolos possam ser reduzidos, né, ou possam ser revistos, né, e promover uma redução de custos também para a operação do sistema de educação, ou até mesmo para o funcionamento da prefeitura, dos equipamentos públicos, do sistema de transporte, por exemplo, que a gente possa não fazer isso nesse novo normal gastando muito mais, até porque não tem. Bom, eu tenho que dar um recadinho aqui, que realmente educação e cultura são os grandes pilares da Fundação Seix Gran Rio, do nosso professor Carlos Alberto Serpa. Através do seu centro cultural foram produzidos centenas de projetos da área de literatura, teatro, música, dança, audiovisual e artes plásticas e visuais, beneficiando milhares e milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro. A Faculdade Seix Gran Rio possui uma proposta de ensino inovadora, que alia a teoria e a prática, preparando profissionais para os desafios do mercado de trabalho. Lá você encontra cursos de graduações na área de avaliações de recursos humanos, pedagogia, teatro, sistema de informações, além de cursos de mestrado. Então você visite as redes sociais do Centro Cultural Seix Gran Rio, da Faculdade Seix Gran Rio, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e conheça muito mais sobre esses projetos que estão em andamento, que o nosso professor Carlos Alberto Serpa está dando isso para vocês aí, a Fundação Seix Gran Rio.
É só entrar lá, cultural.sesgranrio.org.br, ok? Vamos ao rápido intervalo e voltamos já com o secretário municipal de Fazenda, doutor Pedro Paulo, aqui hoje dando prazer aqui do nosso programa, mais uma vez comparecendo aqui ao nosso Deles e Delas aqui pela TV Max. Roda aí, meu filho, vamos rodar. A CNC está completando 75 anos. E sabe por que esta data deve ser comemorada? Porque o nosso trabalho ajuda você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo. Porque criamos o SESC e o SENAC e atuamos no Congresso em defesa do sistema comércio. Porque promovemos ações para diminuir os impactos da pandemia, protegendo empregos e empresários. Porque esse é o nosso compromisso com o país. CNC, há 75 anos, junto com você pelo Brasil. A Alerj continua protegendo você. Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia. A lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. O Deles e Delas dessa noite está de volta com o secretário municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Pedro Paulo, a gente anda no centro do Rio e vê essa região completamente abandonada. Vocês têm algum projeto de incentivo para essa região? Temos, Letícia. Que foi tantos projetos que vocês fizeram no centro da cidade, né? Coisa impressionante. Pô, coisas lindas, maravilosas, o Porto Maravilha, aquele negócio do museu. Do museu. Museu do Amanhã. Museu do Amanhã, entendeu? VLT. Vamos chegar lá muito bem, né? A cidade ficou realmente maravilhosa e tem uns babaca aí, que, desculpe a palavra, que criticam isso, entendeu? São pessoal que não enxerga que a melhoria que ficou o centro da cidade, que era totalmente abandonada, ficou uma maravilha aquilo lá. Leleco, a gente teve uma primeira, toda uma primeira geração aí de reurbanização do Porto Maravilha, que você falou, a derrubada perimetral, a La Conde, todos os equipamentos culturais, enfim. Mas a gente precisa entrar numa fase agora de dar ocupação ao centro do Rio, que está muito esvaziado, quer dizer, já vinha num processo de esvaziamento, e, por conta da pandemia, acelerou esse processo de empobrecimento. Hoje, a gente tem uma mudança, por exemplo, na característica do comércio do Rio de Janeiro, né? Então, você precisa trazer gente para o centro da cidade. A cidade, você anda nas ruas, elas estão sujas, você tem medo de andar no centro do Rio, e um dos motivos é porque não tem escritórios comerciais, não tem empresas e não tem pessoas morando. Então, o que nós apresentamos à Câmara de Vereadores é um grande projeto de revitalização, que chama-se Reviver Centro, que foi liderado pelo nosso secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, que é um especialista no tema. Muito capaz. E a essência desse projeto é criar uma série de incentivos urbanísticos, fiscais, por exemplo, redução de IPTU, redução de ISS por determinados períodos, para que a gente possa ter uma aceleração muito grande das construções para habitação para a população de todas as faixas de renda, mas principalmente de renda média e renda baixa. Você possa ali, por exemplo, jovens, né, a gente tem uma demanda muito grande de jovens que não precisam ter apartamentos enormes, que estão começando a sua vida e que têm salários mais baixos. Por exemplo, apartamentos que são voltados, por exemplo, para solteiros, para pessoas que têm uma ou duas pessoas só. Então, assim, você facilita essas construções, desamarra legislações urbanísticas que, historicamente, elas têm um determinado tipo de tipologia, de característica para a cidade, para que você possa incentivar essa construção no centro. Então, é um projeto bastante ambicioso, mas que nós temos a esperança. A gente tem conversado aí com a Associação de Moradores, com
construção civil. Então, há uma animação muito grande, seja do mercado, seja dos potenciais consumidores desses imóveis, que a gente possa voltar a ter o centro aí habitado, e aí isso vai gerando uma espiral positiva, né? Claro. Vem o morador, vem o supermercado, uma vem coisa o comércio, puxa a outra, uma coisa vai puxando a outra, vem a ocupação, com isso vem investimento público na iluminação, numa melhor calçada, ou seja, então essa espiral positiva aí é o que nós acreditamos que vai dar esse salto de qualidade no centro da cidade, porque é incrível você não ter um centro como sendo o Rio de Janeiro, repleto de história, repleto de atratividade, como os centros que são os centros nas grandes cidades do mundo, são centros, sempre a área mais bem cuidada, porque é uma área, é a primeira área onde o turista chega, né? E o centro do Rio talvez é a última área que o turista procura quando ele vem. É o coração do Rio de Janeiro, o centro do Rio. Mas com essa pandemia a gente vai ter que aguardar um pouco. Isso deve ser parte um pouco da pandemia, mas passando a pandemia eu tenho certeza que o centro vai voltar. O senhor teve semana passada com o prefeito, estiveram em Brasília para negociar os vetos da lei complementar 178, sancionado em janeiro. O que muda como esta lei e qual a importância desse veto, secretário? A gente fala essa coisa de lei 178, fica meio... Essa lei foi uma lei da minha autoria. É melhor um 178 que um 171, entendeu? Tem um 79 para ligar, né? É um 76 para ligar para pedir socorro. Tem um 71 que é um 71, mas é um 78 do bem, é um 78 do bem, entendeu? Não é isso? Quando a gente fala assim, o número da lei, fica uma coisa super, às vezes fica meio complicada de entender, mas ela é super simples. Foi uma lei da minha autoria, de uma coisa que eu já vinha discutindo, negociando há muito tempo com o governo, que ela prevê a possibilidade do Tesouro Nacional da União poder financiar, ser a garantidora de financiamentos que os entes precisam. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro precisa pegar um financiamento com o Banco Mundial, com a Caixa Econômica, para poder investir no VLT, na linha amarela, no BRT, na escola, na educação, e você não consegue pegar esse financiamento porque você não tem uma situação financeira adequada, você não é caracterizado como um bom pagador, é como se você fosse no banco, para te dar um empréstimo, o sujeito pede ali o teu contra-cheque, para ver se pode aprovar o seu empréstimo. E você não tem condição. Então, essa lei permite que isso aconteça, e ela tem um outro aspecto que é fundamental, que ela suspende a dívida que a gente tem com esses organismos internacionais durante um ano. Por exemplo, a gente tem que pagar durante esse ano, a cidade do Rio de Janeiro, quase R$500 bilhão para o Banco Mundial de dívidas que foram contra eles no passado, que não são dívidas explosivas, mas na situação que a gente está hoje, sem recurso no caixa, tudo pesa, né? Claro. Então, essa lei, ela permite que você suspende isso por um ano, refinancia no teu saldo devedor, e isso dá um fôlego para a gente de quase R$500 bilhão só esse ano. Por isso que é tão importante, por isso que eu e o prefeito Eduardo Paes fomos lá, para pedir ao Bolsonaro, para pedir o Arthur Lira, presidente da Câmara, para pedir o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para, ao apreciar essa lei, esse veto que foi dado pelo Bolsonaro nessa lei, quando ele for apreciado no Congresso Nacional, e logo o Bolsonaro, que é da cidade do Rio de Janeiro, que é do estado do Rio de Janeiro, que ele possa ter a sensibilidade de não manter o veto dele, para que a cidade do Rio seja beneficiada por os efeitos dessa lei. Você acha que vai ter sucesso nisso? Você acha que essa saída do senhor lá, do secretário, do prefeito, vai ter sucesso? Eu sou um otimista permanente, eu tenho esperança, tenho fé, acredito, estamos trabalhando. Há um movimento grande de prefeitos e de governadores para que esse veto seja derrubado. Então, eu acredito que isso possa, sim, acontecer. Eu acho que o governo federal tem dado sinais aí de ajuda, por exemplo, a retomada de um novo auxílio emergencial, mas não se pode esquecer que os entes têm um papel importante nesse momento, ainda de segunda etapa, eu diria, de pandemia e retomada econômica. Então, é bom, o Estado tem que estar, de alguma forma, com condições de investir, as cidades também, as coisas acontecem muitas vezes nas cidades, então se uma cidade tem um problema no sistema de transporte, no sistema de educação, é importante a União, nesse momento, ajudar. Então, por isso que a gente acredita na sensibilidade do presidente, do parlamento, de que
possa rever esse veto, e aí as diversas cidades, são mais de 200 cidades no Brasil, e as principais delas, as maiores delas, das cidades, são beneficiadas. Imagina a quantidade de gente, de pessoas que moram nessas cidades que podem ser beneficiadas por conta dessa derrubada desse veto. Aí você assistindo a televisão, você vê quantas campanhas que os bancos estão fazendo, oferecendo aos seus clientes a renegociação da dívida. Que é uma coisa importante, entendeu? Quantos bancos estão para renegociar a dívida, entendeu? É isso. Ninguém está pedindo... Não é para não pagar, não dar calote, não. É o que você mais vê na televisão, esses principais bancos importantes aqui no Brasil, convidando o cliente para renegociar a dívida. Renegociar é uma maneira de facilitar a vida dele para poder receber a longo prazo, pelo menos pagar e receber. Vocês não estão querendo dar calote, diz que não vai pagar, claro. É a renegociação, é isso que vocês estão querendo. Só acordo de credor e devedor é sempre bem-vindo, isso não tem pecado nenhum nisso. Principalmente na época que nós estamos vivendo, entendeu? Claro. Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Secretário, o que você acha? A gente já está chegando em março, né? Aquele projeto do carnaval da Sapucaí para julho, você acha que vai vingar? Não, o prefeito já anunciou, Letícia, não tem a menor condição. Nós precisaríamos uma quantidade de vacinas enorme. A ideia é que o carnaval não tem jeito, só em 2022 mesmo, mas pode ter certeza que nós vamos fazer o maior carnaval da história do Rio de Janeiro em 2022, se Deus quiser. Vamos recuperar lá o sambódromo, vamos recuperar a cidade do samba, entendeu? Vamos recuperar apoiar as escolas que o nosso prefeito, o nosso ex-prefeito nunca apoiou nada, nunca foi lá na avenida, nunca foi no sambódromo, nunca foi na cidade do samba, e voltar com o nosso grande carnavalesco Eduardo Paes lá à frente, lá da nossa querida Portela lá comandando, você também dançando, que é bom carnavalesco. No meu Império Serrano, o Eduardo é portelense, eu sou imperiano. Eu sei, mas você é carnavalesco, pô. Você quer ver aquilo para frente. E a ajuda que vocês davam era super importante, que vocês davam para a escola de samba. Que aquilo atrai uma receita que vem para o município que vocês arrecadam, é uma coisa, que compensa enorme. E o cara acabou com tudo, entendeu? Acabar com o carnaval, que é o maior evento que nós temos aqui, mundialmente falando, em termos de telespectadores no mundo inteiro que assiste o carnaval. Entendeu? Verdade. Tem que esperar. Tem que esperar. O Rock in Rio acho que também não deve ter, né? Também não... Não, é muito difícil você ter um evento com essa... quantidade de pessoas, né? Volume, essa quantidade de pessoas aglomerando. É muito arriscado ainda, assim, saber exatamente aonde nós estaremos do ponto de vista da imunização das pessoas. Até lá. Precisa daquela imunidade de rebanho, né? Isso. Bom, infelizmente não temos tempo para cumprir aqui, infelizmente nosso papo aqui acabou, mas ele vai voltar já para dar suas considerações finais aqui ao povo da cidade do Rio de Janeiro aqui, o nosso secretário de Fazenda aí, que deu boas notícias, boas perspectivas, esperanças aqui para a população aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Bom, ok? Vamos assistir o comercial e voltamos já. Obrigado. A CNC está completando 75 anos. E sabe por que esta data deve ser comemorada? Porque o nosso trabalho ajuda você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo. Porque criamos o SESC e o SENAC e atuamos no Congresso em defesa do sistema comércio. Porque promovemos ações para diminuir os impactos da pandemia, protegendo empregos e empresários. Porque esse é o nosso compromisso com o país. CNC, há 75 anos, junto com você pelo Brasil. A Alerj continua protegendo você. Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia, a lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância.
Bom, voltamos aqui com o nosso último bloco aqui no Deles e Delas. Porra, eu gostaria muito de agradecer aqui a presença aqui do nosso querido amigo, secretário municipal da Fazenda, que incumbido aí com o nosso prefeito, que foi a coisa mais certa que ele fez, foi botar o Pedro à frente da Secretaria de Fazenda, que é um posto mais importante que tem, que são as finanças do nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente como foi deixada pelo nosso ex-prefeito. Não é isso, Letícia? Exatamente, está fazendo um milagre aí. Com essa prefeitura que foi... É um milagre, mas isso aí é um milagre. Eles são capazes, gostam de trabalhar, que é o mais importante. O outro não gostava de carnaval, pô, vai gostar de trabalhar, pô. Entendeu? Vai gostar de trabalhar. Eu não gostava de carnaval. Quem não gosta de carnaval, bom sujeito não é. Bom sujeito não é. Pedro, obrigado aí mais uma vez pela sua presença aqui, pelo seu carinho, a sua equipe toda aí, a Betina, o pessoal todo aí, pelo seu carinho aí de dar essa entrevista pra gente aqui mais uma vez no Deus e você tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem aí ao nosso povo aqui da nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Obrigado, Leleco, mais uma vez. Obrigado, Letícia. Foi um prazer estar com vocês, o Deles e Delas. Obrigado, TV Max, por essa oportunidade. E dizer aos cariocas que o nosso entusiasmo é pleno. Estamos trabalhando muito aqui, de noite e dia, todo dia, para que a gente possa colocar a nossa cidade em ordem, a cidade capaz de poder estar à altura das expectativas do momento e dos cariocas que nos elegeram para comandar por 4 anos o Rio de Janeiro. Então, acho que esse é o trabalho que a gente tem feito e, mais uma vez, muito obrigado por ter a oportunidade no seu programa de falar um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo. Abraço, Leleco, abraço para a família, um abraço para todos. Eu acho que é 4 e depois mais 4. Eu também ia falar entendeu? Isso agora. 4 e mais 4, entendeu? Mais 4. Aí vão ser 8 anos aí. Letícia, boa noite. Obrigado. Boa noite, secretário. Muito obrigado. Foi muito esclarecedora e animadora. Acho que os cariocas têm mesmo que ficar esperançosos com esse governo de vocês. E vamos chegar lá, né? Se Deus quiser. Ok. Obrigado mais uma vez, secretário, pelo carinho aí que você teve. Com Deus. Obrigado, secretário. E vamos ficar agora aí com esse Barry White cantando Rio de Janeiro, o grande sucesso dele, mostrando as imagens maravilhosas da nossa cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Um clipe sensacional mesmo, de presente para vocês aí, ok? Tchau, boa noite, até o próximo domingo com mais um Deserto. Boa noite, Pedro. Obrigado mais uma vez aí pelo carinho. Boa noite, secretário. Boa noite. You see the city lights, took a cable car.